Sil Tato para a ST Hits TV. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu já estou no estúdio Sandro Vieira, aqui no Recamier da Grando, com a minha convidada especial. Eu já te convido a se inscrever no nosso canal e fazer parte desse grupo seleto de pessoas que nos acompanham aí toda semana. Como eu falei, a nossa convidada especial está aqui. Ela é uma personalidade bastante admirada e ativa aqui em Dois Vizinhos. Ela é geógrafa, historiadora, é empresária e também gestora do Polo da Uninter. Ela é daquelas pessoas que transformam histórias em inspiração. Cirlei Freitas Talal, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Sil. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Sempre a gente Obrigada. pode estar fazendo alguma coisa, mostrando algo que a gente está fazendo ou para a sociedade ou até mesmo nas nossas empresas. Inspirando pessoas como sempre. Cirlei, hoje você veio contar a sua história. Ela já esteve no nosso canal muitas vezes. A mais recente você trouxe para a gente uma mesa posta de Páscoa. Mas hoje eu gostaria de saber e deixar registrada a sua história. Saber, a gente sabe. Mas vamos deixar registrada a sua história agora em vídeo, Cirlei. Como diria Cintia Chagas, diga para mim, Cirlei Freitas Talal, de onde você é? Na verdade, eu sou natural de Catanduvas, no Paraná. Sou mãe de 3 filhos, do Charles, da Charlize e do Shellito. 2 moram aqui em Dois Vizinhos, né? O qual tem empresa. A Charlize tem o Pequeno Príncipe, o Shellito tem a Talal Celulares. E o meu filho mais velho, o Charles, ele é formado em contabilidade e mora em Palmas, no Paraná. Não exerce a função de contabilista, mas ele trabalha com agricultura, com fazendas é do e tal. agro? É do agro. Que tal, Cirlei? E os seus netos? Você tem uma neta médica? Sim, já formada. E uma que está estudando. E um menino que está já, acho que já vai para o 3º ano. E a menina da Charlize também está no 1º ano de medicina. Então, 5 netos, 3 já estão fazendo medicina. Mas o menor está com 3 aninhos, né? Daí tem o Pedro Henrique com 15 anos. E estão aí, já estão grande, crescendo aí com a gente. Se desenvolvendo. E Cirlei, você falou que é natural de Catanduvas. É? Catanduvas. Sim. E morou lá até que idade? Na verdade, eu nasci no município de Catanduvas. Antigamente, 3 Barras era um distrito, então era pertencente a Catanduvas. Depois emancipou, né? E quando eu comecei a trabalhar, em 1976, numa cidadezinha do interior de 3 Barras, chamada Quatro Encruzo, nem era bem uma cidade, mas eu iniciei nesta época como alfabetizadora. E eu, na época, assim, eu tinha feito a 1ª, 4ª, e aquele tempo tinha você tinha que fazer algo a mais para poder você dar aula. Então, se você tinha a 1ª, 4ª e fazia o curso de admissão, você já poderia dar aula. E eu comecei a estudar em 3 Barras, fazer 5ª, 8ª, e só no fato de você estudar já algo além de 1ª, 4ª, já te dava o direito de você dar aula. Mas eu precisava fazer magistério porque eu queria ser professora. Aquele tempo, o professor, ele era muito valorizado, né? E para você fazer o magistério, você tinha que estar em sala de aula. Então, eu saí da casa do meu pai, fui morar nessa comunidade lá, que chamava-se Quatro Encruzo. Fui morar com um casal de professor.
aonde no período da manhã eu era babá das crianças e fazia o almoço, e à tarde eu ia dar aula com eles. Então, com que idade que você pisou na sala de aula para dar aula? Agora eu vou ter que contar a minha idade, né? Eu comecei, sim, muito nova. E aquele tempo, a minha irmã com 15 anos começou a dar aula, né? Então, a gente começava nova, eu Bem tinha aí novinha, né? os meus... Ia fazer 17 anos e comecei já em sala de aula. E sempre a gente tinha aquele gosto de ser professora, porque era uma profissão que era muito valorizada. E eu acho que estava no sangue, que eu falo para você, que se fosse começar tudo de novo, eu seria professora. Pois é, mas esse gosto pela educação veio de algum lugar? Você nasceu com isso ou alguém te inspirou? Ah, com certeza, minha professora. Então, eu tive uma ótima professora, eu tive 2 professoras de primário, que elas trabalhavam naquele tempo já com diferencial. A inspiração, eu gosto muito de desenho, e eu falo que se eu não fosse professora, eu poderia ser uma arquiteta, porque eu gosto muito de desenhar, de plantas, e tenho facilidade nesse sentido, porque ela me inspirou. E a história, ela era contada de uma forma que a gente se apaixonava pelas aulas dela. E numa época com difícil acesso a tudo, o giz nós fazíamos com mandioca, colocava secar e daí era escrito no quadro. Quando chegou o giz colorido, era para os desenhos. Então, fazia aqueles desenhos no quadro e eu ficava copiando aqueles desenhos e achava aquilo maravilhoso. Mas não era sempre que conseguia um giz de verdade ou um giz colorido. Geralmente, nós fazíamos os giz com mandioca. Que legal. Cirlei, e dessa época tem alguma lembrança marcante? Algo assim que, não sei, que te marcou de repente, ou positivamente ou negativo, pode ser? Eu acho que tudo é um aprendizado. Quando eu comecei a dar aula, que eu ia ser contratada, não dizia estagiária, mas eu ia iniciar, a professora, que eu ia assumir a turma, ela tinha acontecido algo em sala de aula que rasgou a orelha de um aluno. Então, eu ia ser contratada para ocupar o espaço dela. E isso me ensinou que nunca a gente deve colocar a mão num aluno, né? Sim. Foi um aprendizado para mim, que eu entrei já sabendo que aquilo não poderia fazer. E até hoje eu acho que o professor não tem que estar fazendo esse tipo de coisa. E eu nunca tive problema nesse sentido. E essa inspiração era conforme ia, né, no desenrolar das datas, porque era diferente. Eu lembro, assim, e hoje a gente comenta as gáfias que acontecia naquela época, mas não tinha outro jeito. A redação lá era a vida na praia. Nós não sabíamos o que era praia, entende? Deveria ser a vida no campo, daí a gente ia saber escrever. Então, os livros não eram de gente com que nós vivíamos. Então, hoje, e eu sempre nas minhas aulas, eu adoro pegar uma música e pegar aquela música e dar uma aula em cima daquela música, porque muitas músicas é a realidade nossa. É isso que nós temos que passar para os nossos alunos. Não adianta a gente fantasiar algo que eles desconhecem. Sim. Eles têm que conhecer a nossa realidade e, claro, que conhecer o mundo, conhecer outras coisas. Mas quando era para falar alguma coisa que falasse da praia, a gente se sentia mal porque não sabia. Não sabia o que era praia. Sim. Né? Então, depois, com o passar do tempo em sala de aula, tudo isso a gente... eu fazia diferente. Eu mudava planejamento. Chegava para a diretora, dia 20 de setembro é dia do gaúcho. A aula sobre a revolta de Farroupilha é em março. Só que eu mudava para setembro para poder falar
da Revolução Farroupilha, do Dia do Gaúcho, Sim. entende? É. Porque daí aproveitava tudo Mas- aquilo, eles iam com chimarrão e todos com roupa E o de chá. gaúcho, e dava aquela aula. Então, hoje a gente tem essa abertura de mudar o planejamento, né? Não estou em sala de aula, mas eu sei que quando eu estava já era assim. E aquela época não, você tinha que seguir aquilo que vinha de cima. E que o professor acatava aquilo e trabalhava em cima daquilo. Agora, Cirlei, você primeiro fez geografia. Sim. E por que você escolheu depois história? Como é que foi essa... Eu não sei se foi uma transição, se você dava as duas matérias, como que foi? Eu iniciei com primeira quarta, depois eu comecei a dar aula de geografia, só que a disciplina de geografia eram 2 disciplinas por semana, por aula, por turma. E história era mais. Então, era um jeito de eu pegar mais aula. Porque tinha época que a gente tinha 22, 23, 24 livros de chamada. E se você tivesse mais aula, era menos trabalho. E eu me encantava pela história e a minha professora de primeira a quarta, por isso a minha admiração por a professora Margarida Pegoraro, ela trouxe ela fez nós fazer, eu acredito que hoje mais ou menos 6 quilômetros para conhecer uma pedra que tinha registro de índio. E aquele dia ela despertou em mim a história. Então, a importância dos professores para os seus alunos, né? E eu tinha, assim, aquele gosto por conhecer mais a história. Aí, quando eu fui fazer concurso para o Estado, em 1982, eu optei por história. E eu passei em história. E daí eu fui para a sala de aula, assumi meus concursos. E hoje, assim, como historiadora, eu acho assim que foi muito importante para mim e para muitos alunos. Eu tenho e eu vou sinalizar todos eles, porque eu não tenho assim, mas tem mais de 18 alunos que fizeram história por causa da professora. Da professora, inspirados na professora. E a geografia? Por que você tinha escolhido primeiro a geografia? Ai, a geografia, eu adoro a lua, eu adoro o astro. Então, era um encanto também para conhecer um pouquinho mais. Você lembra que teve uma época ali, eu não lembro bem a época, mas agora a gente vai tentar buscar ali, que teve o cometa Halley. Isso. Cometa Halley. Eu coloquei os alunos em cima de um caminhão e fui no interior para nós aguardar, e nós vimos ele. Viu? Entende? Então, era fascinante você trabalhar também a geografia, né? Mas depois, como eu passei no concurso, eu fui para a história. Em que cidade, Cirlei? Em Três Barras. Na verdade, isso aconteceu em Itaguaçu, porque eu tive que ir para o interior e era lá que eu tinha aula. Então, eu desci com um caminhão, com os alunos em cima do caminhão para ver esse cometa. Então, era uma aula diferente. Eu sempre fui assim, de não dar uma aula nas 4 paredes. Sempre gostei. E quando alguém visita o Museu da Uninter, eu falo parabéns por você dar uma aula além das 4 paredes. Sim. Porque o aluno assimila muito mais. Muito mais, né? E como que foi a tua trajetória até chegar em Dois Vizinhos? Então, que ano que você veio para cá? Como que foi essa transição de cidade? Então, para Dois Vizinhos, eu estava em Três Barras, eu tinha meus padrões, beleza, mas o meu falecido marido, né, ele tinha mais dificuldade de ter emprego. E Dois Vizinhos tinha uma oportunidade para ele. Então, nós viemos para Três Barras para ele também ter um emprego. E eu trouxe o meu padrão. Inclusive, aquela época... Não, você veio para Dois Vizinhos. Sim, daí eu trouxe o meu padrão de Três Barras para exercer aqui. E aquela época, Sil, aqui quase não tinha telefone. E lá nós tínhamos telefone. Eu fiz uma permuta de telefone de lá para cá. Como? Porque no Marcante, na época, a única que tinha telefone fixo era eu. Que depois nós trocamos, inclusive, Sil, esse telefone por um lote.
Meu Deus! Era um valor extraordinário, Você sabe? vê o valor, né? Porque eram os telefones, e eu tenho até hoje o 1885, é um telefone que veio de lá, que veio lá de Três Barras e tá. E esse número é seu até hoje? Ainda É da tenho, não Uninter. desligo porque é assim, o aluno, não, ele virou WhatsApp também, É da Uninter. é da Uninter. 1885. Também é da Uninter. Aham. E ele virou WhatsApp, tanto esse 1885 como o 3645, são ambos a WhatsApp. E a gente deixou, porque às vezes, antigamente, agora nem tanto, a secretária ligava, nós ligávamos para Curitiba, mas o aluno também estava ligando. Então, o telefone desocupado para o aluno ligar era o 1885. E o 3645 era o que nós mais usávamos para ligar para fora. Sim. Né? Legal. Mas hoje, como eu viro WhatsApp, tá. ambos os dois, né, as duas linhas funcionam. Que interessante. E aí que você veio para Dois Vizinhos, então, com o teu esposo. Sim. E já com todos os filhos nascidos? Sim, o Xélito tinha 6 meses, que era o menor, né? E os outros tinham ali 12, 14, a Charlize acho que estava com 8, 10 anos, vieram pequenos, e eu fiquei, quando chegamos no Marcante. E daí a escola mais que tinha aula era o Leonardo. Eu comecei a dar aula no Leonardo. Depois eu peguei aula ali no José de Anchieta, na Colina, onde fui diretora e permaneci ali por muito tempo. Que legal. E aí a Uninter, quando que entrou na tua vida? Quando que você trouxe para Dois Vizinhos o polo da Uninter? Então a primeira pós, eu fiz... A primeira pós eu peguei até hepatite, porque era pós feita pela Federal e em Curitiba eu tinha que ir. Mas eu precisava fazer mais outras pós. E a questão financeira era difícil e tal. E eu montava a turma para o seu Antenor de Pato Branco, que era da Uninter, que na época era outro nome, agora me fugiu até. Na verdade, eu montava para ele as pós para ganhar as minhas pós. Então, eu montei 20 turmas de pós para ganhar a minha. E daí, na época, era o seu Gabriel, o pai do Pickler, que atendia o IBPEX, que era essas pós presencial. E quando ele via que eu montava essas pós para ganhar a minha, um dia ele, no saguão de uma escola, almoçando com nós, tenho um carinho muito grande por ele e ele por mim, inclusive o último encontro, ele está assim bem idoso e debilitado, a gente foi no encontro, consegui inclusive falar isso que eu estou falando para você, que ele almoçava comigo no saguão da escola, que os professores vinham dos municípios vizinhos para fazer as pós. Aí ele disse, Lei, por que você não monta para nós? Aqui não tem ninguém. Aí foi onde eu comecei a montar as pós presencial. A distância não existia ainda. Aí depois das presencial veio as pós à distância. E também aqui em Dois Vizinhos, no Colégio 28, funcionava os cursos técnicos. E daí esses cursos técnicos, estava ali com meia dúzia de alunos, e daí o Sandro Brum desistiu de dar as aulas. E o seu Antenor e uma amiga, foi através de uma amiga, que chegou para mim e disse, Lei, você não quer pegar esses cursos técnicos? Aí eu assumi onde fui. Saí do 28, aluguei uma peça ali próximo, em frente ali a antiga radioeducadora. Tinha o calçado Marcon e eu estava do lado, acho que na Água-Sã. Isso, ali. E ali eu comecei com as pós. Só que o primeiro ano já, aquele espaço já ficou pequeno. E daí eu fiz várias mudanças em Dois Vizinhos. Eu lembro de você na Ipiranga, né?
Sim, a gente mudou ali em frente a Quipão. Aquipão, isso, Aí ali. na Eneloy, lá na escolinha da Eneloy, que depois também foi vendido. E daí eu fui lá no Marcante, na casa dos professores, que hoje é uma loja de material de construções. E concreto. daí sim surgiu de eu comprar a sede própria da Uninter, Que é onde você está hoje. onde eu estou hoje. Perto da gruta. Isso. Fala o nome da Da rua. Rua Presidente Costa e Silva, 1187, e estamos muito bem instalados. Ali é 1.400 metros quadrados. Sim. Hoje praticamente vazio, porque os alunos, com a pandemia, houve É tudo fragmentou essa questão aí das aulas deles vir, mas agora mesmo, saindo de lá, conversando com a secretária, vai voltar novamente. O MEC, graças a Deus, está atento, também nos ensina à distância, porque eu acho que quando fala da educação, então precisa dessa fiscalização. Precisa da fiscalização, mas precisa ter um X% de aula presencial. Sim, sim. E nós temos, a Uninter ela tem livros, tem disciplinas que tem livros, tem sede própria, tem uma secretaria. Sim, tem biblioteca. Olha... Tem museu. Tem museu, Meu né? Deus. Cirlei, ao longo desses, 40 e poucos anos de docência, você foi reunindo muitas peças interessantes, né? Como que foi essa junção até hoje, você ter essa sala onde você chama de museu? Então, quando a gente ia dar uma aula de história, a gente tinha os livros, mas a aula prática, ela faz uma diferença na vida do aluno, porque às vezes ele é mais visual, às vezes ele gosta mais de ouvir, mas quando tem as duas coisas, é uma somativa que ele não vai esquecer. Então, se eu fosse trabalhar um tema lá sobre os índios, né, que a gente trabalhava muito isso, e daí eu queria levar alguma coisa para eles. Daí na sala de aula, eu dizia, tal dia nós vamos trabalhar tal tema. Vamos trabalhar sobre o índio e alguém tem algum material que possa trazer? Uma machadinha dos índios e tal, uma flecha. E eles traziam. Aí eu trabalhava, deixava exposta em sala de aula, e depois os pais vinham, porque eles vinham para visitação, porque às vezes a gente fazia uma exposição e tal, e o pai dizia, pode ficar com essa peça, pode, professora, pode usar. E eu fui juntando, só que eu sempre fui garimpando também, tá? Eu sempre comprei, eu tenho muitos grupos de antiguidade, ainda compro algumas peças, e isso foi formando um volume tão grande, mas eu nunca deixei para trás, eu sempre tive um cuidado, guardava em guarda-roupa, eu sempre tive sorte de casa grande, então tinha como deixar um quarto para guardar essas peças. Com a pandemia e com o espaço da Uninter, sobrou muitas salas, eu trouxe um museu e abri uma sala. Inclusive, eu pago até a taxa da associação comercial para ter esse museu. Só que eu posso atender, né, com a minha formação e tal. Então, eu abro e eu consigo explicar para as pessoas. Porque não adianta você ter uma peça e você não saber falar, né? Sim. E ali... Então, quando agendo, agora eu tenho uma agenda ali, sempre tem escolas que trazem os alunos. Visitar? Tem uma agenda aberta? Sim, tem uma agenda aberta agora para as escolas virem visitar, e quando eles não vêm, eu já cheguei a pagar ônibus para eles trazer. Em setembro, Silva, já passar de primeira mão, nós vamos fazer o café com história, que a gente sempre faz, né? Então, faz um café, daí convida os pais, a sociedade, para ir lá também conhecer. Muito bom. E que peças que você tem lá, Cirlei? Você tem moedas, tem louça, tem máquinas de datilografia, a máquina de escrever, que hoje nossos adolescentes, crianças não sabem o que é. Olha, eu tenho, inclusive, não só máquinas,
mas também peças raríssimas que eu acredito assim que os pais não conheçam, não os filhos, os pais. Os avós talvez Sim. conheçam, né? Máquina fotográfica, por Sim, exemplo, é. né? E tem desde balança de pesar ouro, a palmatória, né? Que era um instrumento de tortura de antigamente. Você já ouviu falar na palmatória? O Sandro nunca ouviu falar Então na vai palmatória. conhecer, Sandro. Explica para ele, professor, o A que é palmatória é um instrumento Sandro? de tortura que veio para castigar os escravos. Era batido nos órgãos genitais caso eles se desobedecessem. Só que o professor, quando viu que tinha alunos que eram Muito rebelde e rebelde. tal, ele trouxe para a sala de O aula. professor não podia com a vida do aluno. Não, daí ele tinha esse meio de tortura ali. Então, por que palmatória? A palmatória foi o professor que inventou o nome, porque na palma da mão não tem osso. Então, se ele bater na palma da mão, vai doer, porque tem uns furinhos que suga e não vai machucar. Então, a professora falava com o aluno, repreendia e batia na palma da mão. E aquilo meio formigava e eles iam lá pensar por que tinham feito algo de errado e O tal. professor aí não tinha aqueles professores que botavam o joelhado no milho também? Sim, tem gente aí que conta que tem sinal no joelho até hoje, que foi o professor que colocou em cima de pedrinhas, né? Eu não fui desse tempo, não tive esse... A varinha tinha na sala de aula, sim. As tuas professoras usavam Sim, varinha? tinham varinha. Meu, Sandro, do que nós se livramos. Ai, Cirlei. Conta daquela... Não tinha uma varinha do presidente lá? Os bottom. Hoje é os santinho, não fazem mais aqueles bottom. Mas antigamente, Juscelino Kubitschek, ele fez uns bottom bonitos, ele e o vice. Então as pessoas colocavam na camisa, na roupa, e todo mundo sabe que Juscelino foi um presidente, mas ninguém sabe que Galotti era o vice. Né? E ali, com aquele bottom, a gente vê ali e comenta muito de Galotti, que era o vice dele, né? Vargas usou uma vassourinha. Vargas, no mandato dele, ele fez uma varredura. Ele prometia que ia varrer todo mundo que estava lá no cabide mamando lá. Isso. Então, ele usou a vassourinha. Então, são peças, são mimos que não existem mais. Sim. E que só no museu você encontra. Eu tenho um cadeado da Louis Vuitton, com o número 319. Você sabe que é uma marca de bolsas famosas e tal, e toda bolsa, toda peça, ela tem um cadeadinho. Ela tem o número 319, então é uma das primeiras peças da Louis Vuitton. Então, esse cadeado tem um valor histórico e um valor para essa empresa, não se sabe dizer o valor, né? O que vale, com certeza. E tanto a Louis Vuitton... Que era de quem esse cadeado? Era de um príncipe, que foi achado num lote em Joinville, e aí Joinville é terra de príncipe, né? E se acharam num lote, e está perfeito, com 2 chavezinhas, fecha, abre, novinha, intacto. Porque aquele tempo era realmente, as coisas eram duráveis, né? Então tem esse cadeado e outras peças assim que a gente... Eu tive uma visita de uma pessoa de fora, ele faleceu há pouco tempo, que vinha sempre aqui, que era da parte do turismo. O professor Jacó, ele falou assim, professora Cirlei, o que você tem nesse museu? Eu viajei o mundo, eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, tem copo de chope de 1600 e pouco. Um copo super pesado, um monte de porcelana, uns com borda em ouro, copos de chope pequeno, porque não era proibido a criança tomar o chope. Olha, não era? Muitas coisas, Sil, muitas latas,
lata de óleo Primor, daí o que chama a atenção não tem vencimento, aquele tempo não tinha vencimento. Então, para que serve a história? Para você mostrar que aquele tempo lá atrás não tinha vencimento aos alimentos, não tinha assim um regulamento para a alimentação. Né? Então, você compara o antes, né, e o agora, faz essa ligação, e quando os alunos vão até ao museu, eu consigo assim comentar de todas as peças, porque o que eu não tenho conhecimento, o que eu não posso colocar ali, é algo que depois eu não sei a história. Eu não vou colocar, eu tenho 25 quilos de moeda, eu não vou colocar ali porque eu tenho que estudar todas elas. Quantas cunhagens foi feita, quem era o governo da época, entende? Tem tudo tem uma história, o nosso nome tem uma história. Tem uma história, é verdade. Agora, Cirlei, você contou que os alunos traziam, né? Mas quando que você começou a comprar? Por que você começou a comprar? Na verdade... Porque aí tem coisas que não é só de aluno, né? Não. Você Eu posso dizer assim, também. eu acredito que ali umas 100 peças sejam de doações. E eu fui assim muito... Eu garimpo também. Há uns 8 anos atrás eu recebi um telefonema de uma senhora de Nova Prata. Que o marido era ourives, tinha uma relojaria, e que ela ia desfazer de umas peças e que um caminhão vinha buscar essas peças para eliminar. E eu fui até lá, e para maior surpresa minha, tinha um fóssil, uma pedra com peixe escorada na casinha dos fundos, e me chamou a atenção porque eu vi que era um fóssil. É uma pedra desse tamanho, onde que o peixe está bem certinho, né? Daí eu pedi, era só uma parte, né? E a outra parte, ela falou, tá ali dentro do paiol. E ela foi buscar, daí estava quebrada, eu consegui emendar. A peça maior, o fóssil maior que eu conheci, entende? E aonde foi encontrado isso? Aqui na nossa região. É por isso a minha preocupação, porque até quando esse museu, né, vai dar continuidade se os representantes públicos não têm interesse em montar algo. Manter, né? Manter, porque tem um custo. Eu te falei que eu pago para, né, e eu teria que ter alguém para cuidar também isso. Sim. Então, fica fechado, a gente abre quando chega alguém. E quando tem alunos... Ontem eu recebi uma ligação, um aluno de história, e eu contei que eu tinha um museu, né? E que o curso de história é riquíssimo. Qual é a faculdade que tem um museu para o aluno que está estudando história? Então, vai sair dali com conhecimento, com a prática... né, muito, muito grande. Então, esse museu aí acrescenta não só para os alunos de história, mas para os visitantes, para a comunidade no geral, né? Sim. Agora, nós temos um grupo de pesquisadores e historiadores de Dois Vizinhos, onde estamos pesquisando a história de Dois Vizinhos. E eles ficaram sabendo, por mim, por material do museu, que a primeira missa não foi rezada na Cidade Sul, foi rezada lá na Cidade Norte. Ah, é? Onde que era o Rio Giral que aconteceu a primeira missa. E como que você descobre essa história? Você tem isso registrado? Eu tenho registrado em livros, que foi deixado, por mais antigo tem os registros. Agora você tem um jornal lá bem antigo, né? 1888. O que tem nesse jornal de tão importante que você conservou? Tem que ali conta que os escravos foram livres, mas não tinham a liberdade. A Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, ela foi assinada dia 13 de maio de 1888 e dia 14, como você sabe que o jornal só sai no outro dia, saiu o jornal.
Nesse jornal está bem claro que eles ganharam essa liberdade, mas não tanto quanto os outros, porque eles eram negros. Então, continuou como Dantes, está escrito assim. Quer dizer, eles eram negros, eles não tinham... eram livres, mas a lei do sexagenário, acima de 60 anos, eram livres. Aonde eles iam? Pois é. Depois de velho, eles eram expulsos das fazendas porque eles não tinham onde. Que lei era essa? Que a hora de acolher eles. Então a história é maravilhosa. Sirlei, durante alguns anos você foi presidente da UMDV. Como que foi para você esse voluntariado? Como que você conheceu a entidade? Como eu passei por um tratamento do câncer, eu quis entrar como presidente para fazer um trabalho para as pessoas. Eu tinha experiência de ter passado por isso, e é diferente quem passa, é só quem passa, né? Viveu na pele, isso. Né? Tudo. Então, eu consegui ajudar as pessoas, e também como empresário eu tinha também uma visão diferente, né? E foi uma época que precisava disso porque era uma época da pandemia. Então foi feito um trabalho ali de 2 anos, e o voluntário é assim, ele faz a parte dele, depois entra outro com outros conhecimentos, com outras ideias, e assim dá sequência a esse trabalho que você não vai se doar a vida inteira, né? Numa única causa. Apesar que eu saio de um e entro no Ela outro, não né? para, né? Agora que podia estar aproveitando mais a vida, né? Porque ficou 10 anos, né? Sirlei viúva, sozinha. Sim. E agora você já... Quanto tempo você está com o Altair? 4 anos. 4 anos, né? Sim. Com o Altair. Então, poderia dormir até mais tarde, mas está aí na diretoria do Santiago, não está? Tá, né? Sim. Então, Sil, eu há 4 anos estou com o Altair, uma pessoa maravilhosa que me completa, e que a gente se dá muito bem. Eu acho que, como eu te falo, que nada por acaso, ele veio num momento muito bom da minha vida, porque é muito bom estar nessa idade. É muito bom. Entende? É muito bom, é muito bom. Então, mas como eu estou sempre envolvida na sociedade, veio ali o Caminho de Santiago, maravilhoso, um projeto que eu quero que esse povo acredita que já deu certo. A sementinha está sendo lançada agora, dia 25. Depois o caminho vai andar, né? E eu estou ali, faço parte, inclusive, do conselho do Caminho de Santiago, e assumi o embelezamento, essa parte de deixar o caminho bonito e florido, com os girassóis, e frutas também. Plantamos muitas frutas, e que isso vai dar fruto. Agora a gente só fez a primeira parte. Mas é um projeto assim que vale a pena, e eu falo assim para as pessoas que não passem nessa terra despercebido. Faça alguma coisa. Às vezes eu vou pintar as pedras lá com as artistas. Eu falo, quer ir para entregar o pincel? Olha só, entregar o pincel para nós é muito importante, né? Alguém tem uma planta, eu tenho uma planta, tem que retirar do local. Já movimentei ali, fomos lá, retiramos as plantas, já levamos para o caminho. Então é isso aí, às vezes é tão pouco, mas significa muito. E o que é que te motiva tanto, Sirlei? Eu acho que a vida, viver, né? Eu acho que a gente tem que viver com intensidade, viver o hoje como se fosse o último dia. Vamos viver. Não se sabe o amanhã. E da onde que você trouxe a ideia? Porque você é muito... Não sei, é muito criativa, né? Você faz além de uma limonada, Sirlei. Não sei aonde que estão as palavras para te representar nesse momento, porque você, uma época, arrumou um helicóptero e saiu semeando girassol. Lembrou de uma bela história.
Então, quando eu passei pelo tratamento, eu fiz uma promessa. Eu assisti o padre Marcelo num plantio de girassol e dando uma aula sobre o girassol. Que ele, quando não tem sol, eles viram um para o outro, buscando a luz do outro. E que nós devemos ser assim. Quando você está apagado, busca a luz no outro, porque às vezes o outro pode te iluminar, né? E eu prometi para comprar um saco de girassol e semear até o cruzeiro, até a minha casa lá no cruzeiro. Só que quando você sai do tratamento, você não tem condições de fazer isso. Aí uma amiga eu convidei para ir junto e ela falou com o Gilson e o Gilson cedeu o helicóptero, tirou a porta do helicóptero. O Gilson Tedesco. E eu e os meus 2 netinhos semeando girassol. Passamos por São Jorge, várias cidades aqui em volta jogando os girassóis. E foi assim uma cena tão importante para mim, porque eu queria cumprir aquilo, né? E eu não ia conseguir lindo, fazer, né? na época. Nossa. E tem tanta ideia. Olha agora com o Caminho de Santiago. Eu queria fazer os Tiago de 2 vizinhos. Vou fazer. Os Tiago de 2 vizinhos fazer algo para o caminho. Os Tiago. Os Tiago. Que tem nome de Tiago. Tem nome de Tiago. É eles que têm que ser o semeador da vida de Tiago, o apóstolo. Porque dos 12 de Jesus, Tiago era o mais velho. Aí vem a história, o porquê que Jesus escolheu ele. Era o mais maduro, tá? Ele confiava nele, ele acreditava nele, tanto que ele disse, Tiago, faz teu caminho, né? E os outros também ele amava. Tiago era irmão de João, né? Mas ele escolheu Tiago. Isso eu quero passar para os Tiago, para eles terem na ponta da língua para explicar sobre a vida do apóstolo Tiago. E tinha 2 Tiago, né, Sirlene? Tinha 2 Tiago, por isso que ele é o maior. O Tiago maior e o menor. E o Tiago. E o Tiago, não era menor. Não era menor, era só Tiago. Só Tiago. E daí, dia 25 agora, já é a inauguração. Como é que vai ser esse dia, Sirlene? Vamos aproveitar o vídeo e já deixar o convite lá para aquela câmera, Sirlene. Então, dia 25, Sil, é a inauguração com o lançamento do livro Ande Comigo, que a Marli, esposa do Elcir, está lançando. Então, a partir das 15 horas do dia 25, não fique em casa, venha para esse evento. É um evento único, a inauguração de uma capela, né? Os peregrinos vão estar conosco, tem 100 inscritos que vão fazer a caminhada, vão sair dia 26, mas dia 25 vão estar na festa. Vai ter comens, vai ter barracas onde as pessoas podem estar ali fazendo um lanchinho com os filhos e tal, e curtindo e aprendendo algo nunca visto, que é a inauguração dessa capela e o nascimento de um caminho de Santiago de 2 vizinhos para o mundo, para o Brasil e para o mundo. É, isso aí. E o Elcir, que a Sirlene falou, é o idealizador do caminho, né? Sim. Ele que trouxe essa ideia como um turismo religioso aqui para a nossa cidade. O Elcir e o nosso saudoso Valdir Pagnoncelli, que Deus o tenha ele. E eu acredito assim que esses 2 foi a chave de tudo para abrir portas para mim, para todos que fazem parte dessa diretoria e para todas as comunidades e todos os do vizinhança. Que se não fosse eles ter a ideia, eles lançaram a ideia, acreditaram e nós acreditamos com eles. E o dia 25 vai ser aonde o lançamento? Vai ser na capela? Na capela. No alto do zigue-zague. Isso, vai ser, inclusive, na parte, em frente ao colégio 2 vizinhos, vai ter as tendas, né? E o palco. E em frente à igreja ali é onde que as pessoas vão estar
e vão estar prestigiando, ouvindo, muita gente de fora vai estar presente. Nossa. Ô Cirlei, a gente sempre tem muito assunto para tratar, né? Você ainda teria mais um assunto para falar sobre a biblioteca, que você também está naquela diretoria. É o que? Uma associação, né? O que é? Na verdade, a Biblioteca Pública de Doizinho, eu fui fazer uma visita essa semana. Tá com a galeria lá, nós vamos levar os peregrinos visitar essa galeria. Tá muito bonita. E eu estou, assim, com dívida com ela, porque entre o caminho, que era uma urgência ali, sim. e lá já está andando, mas tem projetos novos para a biblioteca também. Então, um dia você vem para falar da biblioteca. Ok. Agora a gente vai se encaminhando para o final. Cirlei, eu quero deixar você à vontade para deixar... Nós já falamos do contato da Uninter, mas é onde as pessoas vão encontrar você, vão poder também se informar sobre os cursos, né? Recentemente você teve formatura da Uninter, teve lá pastor, se formando, pastora, né? Pastora Esther. Tinha agrônoma, tinha pastora, tinha que fez teologia, né? Todos os cursos, acho que foram 17 cursos. Então são muitos cursos que a Uninter oferece. Fala, Cirlei, as tuas considerações, daí eu tenho uma última pergunta para fazer que eu vou deixar para o final. Eu queria dizer a todos que a gente não deve passar por esse mundo sem deixar sua marca. Não, o teu marketing é a tua idade, você já tem, mas você fazer algo para alguém é diferente. Ou fazer para a comunidade, ou estender a mão para alguém. Queria deixar aí um abraço também para as funcionárias que atendem tão bem os nossos alunos, e um especial aos nossos alunos. Procure a Uninter. Quando você vai fazer uma compra, tu faz uma pesquisa para o ensino à distância também. Você vai ver que a Uninter está há 27 anos em Doizinho, com qualidade, com pessoal que atende super bem, e que você vai sair com conhecimento para passar em qualquer concurso. Essa Cirlei tá lá, que não tem tristeza com ela, é só alegria. Agora me conta, Cirlei, para a gente finalizar, uma última perguntinha. Cirlei, se você pudesse jantar com uma figura histórica, quem que você escolheria? Eu escolheria Jorge Amado. E por quê, Cirlei? Porque ele foi um escritor diferenciado, tá? Porque escrever um livro, eu posso escrever, outro pode escrever, mas eu tenho que fazer algo ainda a mais. Jorge Amado ele era amante do sapo. No livro dele, ele pôs um sapinho. E isso mostrava a curiosidade dos leitores, dos alunos, né? E como a professora maluquinha, para dar uma boa aula, ela escondia uma maçã, deixando alguém com vontade para fazer correto, para poder ganhar, ele pôs um sapinho no livro. E isso é uma marca dele. Então, ele foi tão criativo que ele inventou no livro uma atração para chamar a atenção dos leitores. Eu ficaria com Jorge Amado. E você conheceu a casa dele, né? Conheci a casa dele, tem muitos sapos lá. E, inclusive, as vestes, tem parte do acervo dele numa precariedade, tá? É em Ilhéus. E não sei se existe ainda isso. Eu vi uma reportagem que eles estavam querendo tirar da casa para outro lugar, mas eu acho que tinham que reformar a casa dele, né? Então, eu acredito que... Porque a nossa arte é muito deixada de lado, a história é muito deixada de lado. Ai, Cirlei, vamos ter que finalizar, né? Eu tô lembrando aqui de uma história que você tem um certificado da ONU, né, meu Cirlei? Deus! E nós não dá para finalizar o programa sem contar. Como é que você tem esse certificado? Essa viagem que eu fiz para Ilhéus, a gente ficou no Resort Tororomba, e eu sou muito preguiçosa para levantar de manhã. Eu falo que eu levantei 40 e poucos anos no primeiro horário, e quando eu posso eu durmo um pouquinho mais. E tinha um pessoal lá com uma tenda
e que no outro dia era para fazer uma trilha. Trilha, eu pensei, eu vou dormir, né? Mas lá o dia amanhece mais cedo, 5 horas é dia, tem sol. E eu levantei, eu falei, nossa, mas é cedo, se é para sair 7 horas, vai dar para mim ir, né? E eu passei pela tenda, eles me deram uma bolsinha e falaram assim, olha, a senhora segue a trilha com o grupo e se a senhora achar um papel de bala, o lixo, a senhora coloca nessa sacola. E eu fui. E lá pelas tantas eu me perdi deles, porque eu também não sou muito de trilha. E daí, pensando, andando, o que eu estava fazendo naquela trilha lá, meio sozinha, e de repente me veio a ideia, se é para juntar lixo, eu não estou juntando nada, pois não tem nada, passou toda essa turma na minha frente, e de repente eu estava passando em cima de Da pinguela. de uma pinguela, de uma árvore caída que tinha que para atravessar aquele rio, e lá embaixo eu vi um sapato. Eu falei, vou descer lá pegar aquele sapato, porque eu não vou achar lixo nenhum. E eu fui, desci, peguei aquele sapato, eu estava de chinelo, peguei aquele sapato, subi, mas eu perdi a turma. Aí passei por uma reserva indígena e pedi para onde que eu ia para achar essa turma. Ele mostrou que longe dava para ver a estrada. E eu corri. Cheguei atrasada naquela fila e fiquei lá com aquele sapato. E daí eu vi que eles estavam pesando o lixo. Eu falei, bom, se eles considerar que isso é lixo, né, eu acho que eu vou ganhar. E mas não sabia o que era. Eu não sabia o que era. A ONU estava fazendo um trabalho de plantação de pau-brasil, porque em Ilhéus tem muito aqueles birimbau, aquele instrumento, que aquela vara, aquela curvada é de pau-brasil. E estava em extinção. Então, eles vieram para plantar pau-brasil, inclusive no resort. E daí eu ganhei o certificado, porque o lixo maior foi o meu, e eu plantei um pé de pau-brasil lá no Tororomba, no resort de Tororomba, em Ilhéus. Ainda quero voltar lá para ver como é que está esse pé de pau-brasil, tem o certificado e tudo. E caiu, quando eu falei que era de história, eles aplaudiram. Que legal. E como é que a Helena fala? Tudo dela tem história. Isso mesmo. São palavras da Helena mesmo. Tudo a Cirlei tem história. Mas tem, né? Tem. Nós temos história. Tudo tem história. E para virar história tem que fazer o quê, Cirlei? Tem que fazer história, você tem que preservar essa história. Você não pode descartar. Se você descartar, você não tem história. O que é história? O que você guardar hoje, daqui 20, 30, 50 anos, vai ser história. Se você guardar esse tablet aqui que eu tenho lá, daqui 30 anos o povo vai ficar babando. O que é isso? Virou história. Eu falo hoje isso. É um tablet. Hoje o jornal que circula é notícia, é informação. Com certeza. Mas daqui 20, 30 anos é a história do povo. Cadê a informação se você não guardar? É a história do povo, né? Que está ali, guardadinho nas páginas do Tribuna dos Lagos. Com certeza. E vamos preservar isso aí. Isso aí. Cirlei, muito obrigado por ter vindo. Te agradeço profundamente, você Obrigada sabe. a você. Te agradeço em dobro. Obrigada, gratidão por você existir, por você poder fazer essa ponte desse bate-papo tão legal. É gostoso, né? A gente tem que vir mais vezes aqui pra gente trocar mais ideias e deixar sempre bons assuntos para você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Obrigada. Ai, obrigada.